Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o estudo sobre o sistema genital masculino. Nessa aula nós vamos falar sobre pênis e prepúcio. O pênis é o órgão copulador do macho e tem como função depositar o sêmen no aparelho genital da fêmea. Ele é formado por uma raiz, que é a porção que se prende ao osso ísquio, por um corpo, que é a porção mais longa, e por uma glande, que é a extremidade livre. A raiz do pênis é formada por 2 ramos e um bulbo. Tanto os ramos quanto o bulbo são recobertos por musculatura. Por favor, não confundam. Ramo e bulbo não é a mesma coisa que músculo. Os músculos apenas recobrem os 2 ramos e o bulbo. O músculo isquiocavernoso está aparente nesta imagem aqui, ó. Recobre os 2 ramos ou cruz peniana. É cruz com S mesmo, não é com Z. E o músculo bulbo esponjoso recobre o bulbo do pênis. Eu vou mostrar para vocês na próxima imagem a raiz do pênis. Antes disso, vamos entender que a raiz do pênis é a porção que fica presa ao osso ísquio, tá? Então, tudo isso daqui está preso ao osso ísquio. Por isso que tem musculatura recobrindo os ramos e o bulbo, para poder prender essa raiz do pênis no osso ísquio, tá? Os 2 ramos vão dar origem ao corpo cavernoso do pênis. E o bulbo vai dar origem ao corpo esponjoso do pênis. No corpo do pênis também se prende um outro músculo, que é esse músculo aqui, chamado de músculo retrator do pênis, que o próprio nome já nos diz a função. A função dele é retrair o pênis para dentro do prepúcio após a cópula, ok? Bom, então vamos ver aqui nas imagens a raiz do pênis e depois o corpo do pênis. Então aqui nós temos uma imagem de equino. Nós já vimos essa imagem na aula de glândulas genitais acessórias, porque aqui a gente identifica as glândulas vesiculares, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, que também estão recobertas por musculatura. Esse é o osso coxal, então nesta parte caudal nós temos os 2 túberes isquiáticos e entre eles o arco isquiático. Então, percebam que no arco isquiático se prende a raiz do pênis, que é formada, então, por 2 ramos e um bulbo. Nesta imagem, eu só estou vendo a musculatura que recobre os 2 ramos e o bulbo. Nessa porção central está o músculo bulbo esponjoso, que recobre o bulbo da raiz do pênis, e lateralmente a ele está, dos 2 lados, né, a cada lado, o músculo isquiocavernoso, que recobrem os 2 ramos do pênis. Estas 2 imagens são de cão, então vamos observar aqui, olha. Esse daqui é o músculo bulbo esponjoso e esse aqui é o músculo isquiocavernoso. E aqui embaixo, gente, já é o corpo do pênis. Esse músculo fininho aqui, olha, é o músculo retrator do pênis, tá? Então, vejam, esta porção é a raiz do pênis e aqui é corpo do pênis. De novo, o músculo bulbo esponjoso recobre o bulbo da raiz do pênis, que aqui eu não estou vendo porque ela está debaixo dessa musculatura. Se a gente retirar o músculo bulbo esponjoso e o bulbo, nós vamos ver isso daqui, ó. Nós vamos ver os 2 ramos da raiz do pênis. Esse é um ramo, esse é o outro ramo. Percebam que eles estão presos no osso ísquio, ó. O ísquio está aqui e aqui, ó, tá? Os 2 ramos, também chamado de cruz peniana, são recobertos pelo músculo isquiocavernoso, que é esse daqui. E depois, os 2 ramos vão dar origem ao corpo cavernoso do pênis, que é esse daqui. Aqui já começa o corpo do pênis, então esta porção aqui já é o corpo cavernoso do pênis. Infelizmente, eu não encontrei uma imagem que estivesse dissecado o bulbo, recoberto aqui pelo músculo bulbo esponjoso, mas ele vai ficar exatamente aqui no meio, e aí ele vai dar origem ao corpo esponjoso do pênis. Então, vamos ver agora o corpo do pênis. Esta imagem aqui, pessoal, é uma secção transversal de um cão.
Deixa eu mostrar para vocês como que foi feita essa secção. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui é de ruminante, mas só para vocês entenderem aquela secção. Aquela secção foi feita transversalmente aqui, ó. Então, ela vai pegar parte da raiz e ventralmente ela vai pegar o corpo. Mas o que vocês têm que entender é que existe essa curva de continuidade, tá? Então, a gente vai ver na porção superior aqui, né, na porção mais dorsal, nós vamos ver a raiz do pênis, e na porção mais ventral nós vamos ver o corpo do pênis. Mas entendam que vai ter uma continuação, tá? Então, percebam. Aqui nós temos o bulbo do pênis, ó. Aqui nessa imagem apareceu o bulbo do pênis, que faz parte da raiz. Recoberto pelo músculo bulbo esponjoso. O bulbo do pênis vai fazer aquela curva lá que eu falei para vocês e vai dar origem ao corpo esponjoso do pênis, que é esse aqui, ó. Corpo esponjoso do pênis reveste a uretra, que está aqui, a uretra peniana, tá? Muito bem. Aí aqui eu vejo o músculo isquiocavernoso recobrindo o corpo cavernoso do pênis. Isso aqui tudo já é corpo de pênis, não é raiz mais. A raiz está só aqui, tá? Aqui já é o corpo. Então, eu vejo o corpo cavernoso, que vem dos dois ramos, portanto, é revestido pelo músculo isquiocavernoso. E aqui eu vejo o corpo esponjoso, que vem do bulbo, que é revestido pelo músculo bulbo esponjoso, tá? Se eu fizer um corte transversal no terço médio ali do corpo do pênis, então se eu fizer um corte assim, né? Aqui, para ver o corpo do pênis. Esse é ruminante, tá, gente? Esse daqui agora é equino. Mas só é a mesma constituição, tem a mesma divisão de corpo. Então, esse daqui é o corpo cavernoso, que é esse daqui, que vem dos dois ramos. E esse daqui, que fica ventralmente, é o corpo esponjoso, que reveste, envolve a uretra peniana. Corpo cavernoso e corpo esponjoso são formados por tecido erétil, tá? E aí existe uma diferença nos tipos de pênis. Então, vamos lá. Bom, vocês entenderam que todas as espécies têm raiz e corpo, e glande também. A glande eu vou falar depois, tem muita diferença de espécie, depois eu mostro. Então, mas vocês entenderam que todas as espécies têm a raiz, formada por dois ramos e um bulbo, e um corpo, formado pelo corpo cavernoso e corpo esponjoso. Todas as espécies têm isso daqui. Agora, se a gente analisar o corpo das diferentes espécies, o corpo do pênis das diferentes espécies, nós vamos pegar o corpo cavernoso para comparar. Por quê? Porque o corpo esponjoso vai ser igual, não vai ter diferença de espécie. Mas o corpo cavernoso das diferentes espécies nos dá dois tipos de pênis diferentes. Então, dentro de corpo de pênis, vamos falar de quais são esses dois tipos. Então, vejam aqui, ó. Aqui nós temos um pênis de ruminante, poderia ser de suíno também, que é desta forma. E aqui temos um de equino. De cão também vai ser dessa forma. De gato também vai ser dessa forma. De primata também. Bom, o que acontece? Se a gente fizer um corte transversal no corpo do pênis, nós vamos observar, como eu mostrei nessa imagem anterior, o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Veja. Corpo cavernoso, corpo esponjoso envolvendo a uretra peniana. Corpo cavernoso, corpo esponjoso envolvendo a uretra peniana, tá? Muito bem. Esse daqui é o músculo bulbo esponjoso, tá? E esse daqui é o músculo retrator do pênis. Então, gente, o que acontece aqui, olha, observem que, então, todas as espécies têm essa divisão em corpo esponjoso e corpo cavernoso, tá? Isso não muda. O que vai mudar é a constituição do corpo cavernoso das diferentes espécies. No pênis do tipo fibroelástico, que é o pênis encontrado em ruminantes e suínos, o corpo cavernoso tem uma grande quantidade de fibras. Ele tem bastante tecido conjuntivo e ele não tem lacunas, não tem espaço entre essas fibras, esse tecido conjuntivo aqui. Ele é bem fechadinho. Deixa eu mostrar uma foto. Desse jeito aqui, ó. Então, esse é o corpo cavernoso do pênis fibroelástico.
É o tipo de pênis, tá? É o tipo de pênis encontrado em ruminantes e suínos. Aqui está o corpo esponjoso e aqui está a uretra. Agora vamos observar o corpo cavernoso dos animais que têm um tipo de pênis chamado de pênis músculo cavernoso. Gente, pelo amor de Deus, não confundam o nome do tipo de pênis. O tipo de pênis é fibroelástico ou pênis músculo cavernoso. Não confundam com a estrutura. A estrutura que nós estamos analisando é o corpo cavernoso, que todos os dois têm, tá? Então, não vai me chamar o tipo de pênis, não vai trocar o nome. Nem chamar o tipo de pênis por esse nome e nem chamar essa estrutura por esse nome, ok? Aqui é tipo de pênis e aqui nós estamos analisando a estrutura que diferencia. Muito bem. O que acontece no corpo cavernoso do pênis do tipo músculo cavernoso? Nesse tipo de pênis, o corpo cavernoso tem trabéculas de tecido conjuntivo, porém ele tem muitas lacunas cheias de vasos sanguíneos. Então, aqui tem grande quantidade de vasos sanguíneos. O que acontece? Vamos lá. Vai diferenciar aqui o tipo de ereção. Já que aqui não tem lacunas e aqui tem, a ereção vai acontecer de formas diferentes. No pênis músculo cavernoso, que é esse pênis cujo corpo cavernoso é cheio de lacunas, a ereção vai acontecer por meio do suprimento sanguíneo. Então, comparem essa imagem de pênis flácido e de pênis em ereção. O sangue chega até o corpo do pênis e preenche as lacunas. Os vasos sanguíneos vão ficar todos engurgitados aqui, bem cheinhos, tá? Com isso, esse tipo de pênis vai ficar ereto e vai aumentar de diâmetro, ok? Ele aumenta o volume porque essas lacunas se enchem de sangue. Vejam a foto dele. Tá vendo? Dá pra ver os espacinhos aqui, ó, essas lacunas, ó, tá vendo? Então, esse é o corpo cavernoso do pênis músculo cavernoso. Aqui é o corpo esponjoso do pênis, músculo cavernoso. E aqui está a uretra. Aqui está o corpo esponjoso, gente, desculpa, aqui é o músculo. Músculo bulbo esponjoso e corpo esponjoso do pênis. Na foto anterior estava até mais bonito, né? Essa foto é lá do laboratório, ó. Então, aqui, corpo cavernoso e aqui o corpo esponjoso envolvendo a uretra peniana. Mas nessa foto deu para ver as lacunas que não deu para ver ali na outra foto. Então, de novo, corpo cavernoso do pênis fibroelástico, que é de ruminante suíno, corpo esponjoso e uretra. Corpo cavernoso do pênis músculo cavernoso, que é do equino e do carnívoro. Corpo esponjoso e uretra. Percebam que corpo esponjoso e uretra não vai ter diferença. O que tem diferença realmente é nessa questão do tipo de tecido do corpo cavernoso. Por favor, gente, uma outra coisa, não confundam, não achem que pelo fato de que eu não falei de suprimento vascular nesse pênis, que ele não tem. Claro que ele tem, isso daqui inclusive são 2 artérias. Então, o pênis fibroelástico também tem suprimento vascular, também chega sangue ali, claro que chega. A gente já falou sobre isso na aula de sistema cardiovascular, né? Se não chegar sangue, vai necrosar. O que eu estou falando de diferença é com relação à ereção. Então, nós já falamos que para a ereção do tipo de pênis músculo cavernoso, as lacunas do corpo cavernoso vão se encher de sangue. Então, assim acontece a ereção, o aumento de diâmetro e a exposição deste tipo de pênis. Ok. E desse daqui? Olha só, não tem espacinho aqui para se encher de sangue. Ele já é um pênis rígido, mesmo no estado em que ele não está em ereção, em que não está, né, para acontecer a cópula, ele é um pênis rígido devido ao tipo de tecido que forma o corpo cavernoso. Como tem muitas fibras, essas fibras já deixam esse pênis rígido. Então, como que vai acontecer a exposição desse tipo de pênis? Porque ele já está rígido.
tá? Ele não aumenta de volume, ele não aumenta de diâmetro, ele vai apenas se expor. Como que o animal vai expor o pênis, esse tipo de pênis aqui? Percebam que nesse tipo de pênis existe uma flexura, ó, essa flexura aqui, ó, chamada de flexura sigmoide. Flexura sigmoide. Quem não souber como escreve, me pergunta que eu digito, tá? Bom, a flexura sigmoide, então, está presente nos ruminantes e nos suínos. Durante a ereção e a exposição desse tipo de pênis, o que vai acontecer? Essa flexura sigmoide vai se desfazer, ela vai esticar, e aí o pênis vai ser exposto, tá? No final da cópula, o músculo retrator do pênis vai puxar o pênis de volta e a flexura sigmoide vai se refazer. Então, vamos de novo, ó. Vamos lá. Se eu pergunto assim para vocês, ó, coloco esta imagem, por exemplo. Pergunto assim: qual é a classificação morfofuncional deste tipo de pênis aqui? Pênis músculo cavernoso. Quais espécies possuem? Equinos, carnívoros e primatas. Como acontece a ereção e a exposição deste tipo de pênis? As lacunas do corpo cavernoso se enchem de sangue. Acontece, então, que o pênis fica rígido, aumenta de volume, ele aumenta de diâmetro e é, então, exposto. Ok? Agora, nesse daqui, qual é a classificação morfofuncional para este tipo de pênis? Pênis fibroelástico, é o tipo dele. Quais espécies possuem? Ruminantes e suínos. Como acontece a exposição desse tipo de pênis, já que ele é rígido? Acontece porque a flexura sigmoide se desfaz. Aí o animal consegue expor o pênis. Ao final da cópula, o músculo retrator do pênis puxa o pênis de volta, refazendo a flexura sigmoide. Ok? Deu para entender? Então, novamente, ó. O pênis do suíno e do ruminante já é um pênis rígido. Ele apresenta uma flexura sigmoide. Então, durante a ereção, ele não vai ficar mais rígido e ele não vai aumentar de volume. Ele apenas vai ser exposto. Esse músculo vai relaxar, o animal vai desfazer essa flexura e expor o pênis. Já no pênis do tipo músculo cavernoso, que é o pênis do equino e dos carnívoros, vejam, não tem flexura. Não tem flexura sigmoide. Então, como que é a ereção? E é um pênis que, fora do estado de ereção, ele é flácido. Em ereção, ele se torna rígido porque as lacunas se enchem de sangue, então deixam ele mais rígido, ele aumenta de volume e é exposto, ok? Então, vamos ver aqui as diferentes espécies, ó. Então, esse daqui é do ruminante, né, de um touro. Esse é de um suíno, percebam que o suíno tem a flexura sigmoide aqui, ok? Então, ó, a raiz do pênis está aqui, ó, músculo bulbo esponjoso recobrindo o bulbo, músculo isquio cavernoso recobrindo o ramo, ou a cruz peniana, que tá aqui um pedacinho dela, da cruz peniana, ó, são os dois ramos, um de cada lado. E agora vem o corpo do pênis, que é tudo isso daqui. O corpo do pênis, lembrem-se, dividido em corpo cavernoso e corpo esponjoso, em qualquer espécie. O corpo cavernoso do suíno e do ruminante tem uma maior quantidade de tecido conjuntivo, então não tem lacuna para se encher de sangue. Por isso é que ele tem a flexura sigmoide. Esse daqui é o músculo retrator do pênis, que vai puxar o pênis de volta para dentro do prepúcio após a cópula. E esta é a glande. Esse é o pênis do equino. Gente, vai prestando atenção no nome do macho quando não é castrado, tá? Vejam aqui, eu não sei se eu já tinha falado sobre isso, ó. No caso do bovino, né? O macho não castrado é o touro, o boi é castrado, o touro não. No caso do suíno é chamado de varrão ou cachaço, então, que é o macho reprodutor ali, né? Que não foi castrado. No caso do equino é garanhão, tá? Então, vejam aqui o pênis do equino.
não tem flexura sigmoide, né? Ó, tem a raiz do pênis. Aqui não tá dando para ver o músculo bulbo esponjoso, né? Mas ele fica aqui. Tá dando para ver o músculo isquiocavernoso, tá dando para ver o ramo de um dos lados, né? Formando a cruz peniana. Esse é o corpo do pênis, esse é o músculo retrator do pênis. Vejam, gente, não é porque não tem a flexura sigmoide que não tem o músculo retrator do pênis. O músculo retrator do pênis está presente em todas as espécies, tá? Para fazer a retração, puxar o pênis de volta para dentro do prepúcio após a cópula. Esta é a glande e aqui eu estou vendo parte do prepúcio, ó. Isso daqui já é prepúcio, lâmina interna do prepúcio. Esse é o pênis do cão, então aqui está a raiz do pênis, olha lá, músculo isquiocavernoso, o ramo do pênis de um lado, o ramo do outro lado vai estar ali, ó, formando a cruz peniana, recoberto pelo músculo isquiocavernoso, o músculo bulbo esponjoso recobrindo o bulbo. Aí vem o corpo do pênis, isso daqui já é prepúcio. Isso não é flexura sigmoide, tá? O corpo do pênis do carnívoro não tem flexura sigmoide. Esse é o músculo retrator do pênis. Isso tudo é a glande do cão, ó. Tudo isso aqui, nós vamos falar de glande daqui a pouco. Isso aqui é prepúcio. E esse daqui é o pênis do gato voltado caudalmente, tá vendo? Olha, ele fica ventralmente aos testículos. Lembra que os testículos ficam na região perineal, no gato? Logo abaixo do ânus? Então, aí logo abaixo dos testículos está o pênis do gato, voltado caudalmente. Esse é o prepúcio, tá? Então, aqui estamos vendo a raiz do pênis com o músculo isquiocavernoso. Essas aqui são as glândulas bulburetrais, tá? Não confundam com o músculo bulbo esponjoso, não, que aqui não tá dando para ver. O corpo do pênis vai estar aqui, né? E essa é a glande. Muito bem. Vamos para a glande do pênis com as suas diferenças entre as espécies. Eu anotei todas para vocês aí, mas vamos ver nas fotos que fica melhor, né? Então, primeiro aqui a glande do ruminante. O ruminante apresenta um tubérculo esponjoso na extremidade da glande. Essas duas imagens são de touro, tá? É que uma eu estou vendo o processo uretral bem pequenininho aqui, e essa outra foto foi tirada do outro lado, né? Então, eu não tô vendo o processo uretral. Tô até vendo um pouquinho dele aqui, né? Ó. Então, o ósseo externo da uretra vai se abrir aqui, ó, na extremidade da glande. Então, o ruminante tem esse tubérculo esponjoso. Lembrem-se que a glande é formada apenas por corpo esponjoso. Por isso, ela tem uma característica mais macia do que o restante do corpo do pênis. Agora, esta é a glande, gente, do pequeno ruminante. Tanto do carneiro quanto do bode são dessa forma aqui, tá? Então, aqui tem o tubérculo esponjoso e olha o processo uretral. Olha, que aqui no touro é pequenininho, tá vendo? Processo uretral é a extremidade final da uretra. Olha a extremidade final da uretra do pequeno ruminante. Isso daqui chama processo uretral. Ele tem o formato de um vermezinho, então a gente fala que ele é vermiforme. Mas atenção, ó, até escrevi aqui, ó. Pequeno ruminante, processo uretral é bem longo, tá? Eu coloquei entre parênteses que ele é vermiforme. Gente, isso não é nome. Isso é uma característica dele. O nome daquela estrutura é processo uretral. Em todas as espécies tem processo uretral, só que em cada uma ele é de um jeito. No bovino, vocês viram que ele é curtinho. No pequeno ruminante, ele é longo e tem um formato de verme. No equino, ele é largo, tá? Então, tem diferença, mas o nome é processo uretral. Então, esse é o processo uretral do pequeno ruminante. Aqui está a glande do suíno, em forma de saca-rolha. Olha, formato de saca-rolha mesmo, né? Por que que a glande do suíno tem o formato de saca-rolha? Porque durante a cópula, a glande do suíno precisa ultrapassar os polvinos cervicais lá na cérvix da porca. Porque a deposição do sêmen no suíno acontece no corpo do útero, diferente das outras espécies, em que a deposição do sêmen acontece no final da vagina, tá? No suíno, não.
O macho, na monta natural mesmo, o macho vai depositar o sêmen no corpo do útero. Então, o formato da glande do suíno é em saca-rolha para que ele possa atravessar os pulvinos cervicais do útero da fêmea, tá bom? Aqui está a glande do equino. Tudo isso é a glande do equino, né? Ela é bem larga. Ela apresenta uma coroa, que é essa porção mais dilatada, e um colo, que é essa porção afunilada. Eu vou mostrar para vocês um pênis de equino em ereção, para vocês verem como que acontece o aumento de volume da coroa do pênis. Fica bem maior do que no estado flácido, tá? Então, aqui é a coroa, esse daqui é o colo. Na coroa, a gente observa uma depressão chamada de fossa da glande. E dentro dessa fossa, né, no centro dessa fossa, o processo uretral, onde se abre a uretra. Então, aqui dentro vai ter um buraquinho, que é o ósseo uretral externo, que se abre, então, na extremidade do processo uretral, que no caso do equino é bem largo. Mas percebam o nome, processo uretral. Ser largo é apenas uma característica, não é um nome, tá bom? Então, de novo, ó, coroa da glande, colo da glande. Aí, aqui no centro, fossa da glande, com processo uretral e o ósseo uretral externo. Isso daqui já é a lâmina interna do prepúcio. Nessas duas imagens, nós temos os vasos sanguíneos da glande do pênis do equino, duas técnicas diferentes, essa daqui é a plastinação e esse pênis foi seccionado longitudinalmente, secção longitudinal. E essa daqui é aquela técnica de corrosão. Engraçado o seguinte, gente, ambas as imagens são do livro do Koenig, porém são de edições diferentes. Essa daqui é da última edição, que é a que a gente tem na biblioteca virtual, e essa daqui é da edição anterior, que eles tiraram essa foto da edição nova. Mas aí, como eu a tinha, eu coloquei, porque eu acho muito, muito legal essa foto. Vejam, aqui foi aquela técnica que faz injeta, né, os vasos sanguíneos, depois coloca o órgão no ácido e corrói e fica só os vasos sanguíneos. Essa já é uma técnica de plastinação, preservam todos os tecidos, tá? Então, vejam a grande quantidade de suprimento sanguíneo neste tipo de pênis, já que ele é um pênis do tipo músculo cavernoso, que precisa do sangue para ficar ereto. Não que o outro pênis, no caso do suíno e do ruminante, não precise de sangue, gente. Pelo amor de Deus, não se esqueçam disso. Se não tiver sangue aqui, vai necrosar. Acontece que a ereção não é pelo suprimento vascular. Muito bem. Então, vejam essas duas imagens do pênis de um equino ereto. Percebam como que a coroa da glande fica bem dilatada, ó. Então, essa é a coroa da glande. A pessoa está segurando aqui no colo da glande. Essa depressão é a fossa da glande. E essa projeção aqui no meio é o processo uretral com o ósseo uretral externo. É a abertura final da uretra, por onde vai sair a urina e também o sêmen. Agora o pênis do cão. Então, esse é o pênis do cão. Aqui está sendo demonstrado o corpo cavernoso e o corpo esponjoso ventralmente. E dentro do corpo esponjoso passando a uretra. E percebam que tudo isso é a glande. Ó, ela é bem longa. A glande do cão é muito longa. Lembra que eu falei que a glande só é formada por corpo esponjoso? Tá vendo que aqui tá tudo riscadinho, ó? Por quê? Porque tá simbolizando o corpo esponjoso, tá? Então, tudo isso é a glande. A glande do cão, pessoal, tem uma porção mais dilatada, chamada de bulbo da glande. E uma porção mais comprida, chamada de parte longa da glande. Ó, então, aqui é o bulbo da glande. Não confundam esse bulbo com o bulbo lá da raiz, tem nada a ver, tá? Bulbo da glande e parte longa da glande. E dentro da glande tem um osso, chamado de osso peniano. Osso peniano. Se a gente fizer um corte, igual tá nessa imagem aqui, olha, na parte longa da glande, então tudo isso é a glande, com o bulbo da glande, parte longa da glande e o osso peniano.
Se a gente fizer esse corte, nós vamos ver isso daqui, ó, tá? Então, aqui nós temos o osso peniano e no meio aqui a uretra. Bom, o que acontece? Olha a foto, né? Então, isso tudo é a glande. Aqui é o bulbo da glande, circundado em amarelo, bulbo da glande. Aqui foi aberto. E aqui a parte longa da glande em rosa, parte longa da glande. E dentro dela, o osso peniano, tá? E a uretra corre ventralmente ao osso peniano. Bom, durante a cópula, pessoal, lembrem-se que este tipo de pênis do carnívoro é um pênis músculo cavernoso. Então, é um pênis que precisa do suprimento vascular para ficar ereto. Então, ele vai se encher de sangue. Vocês viram ali na imagem do equino o tanto que a coroa da glande aumenta, né? Da mesma forma, o bulbo da glande dos cães aumenta muito de tamanho durante a cópula. E é isso que faz com que o macho fique preso na fêmea. Isso é uma estratégia reprodutiva. É para garantir que o sêmen chegue até o útero, tá? Então, o animal, durante a cópula, né, o bulbo vai se encher de sangue, vai aumentar de tamanho e vai ficar preso na vagina da fêmea. Para quê? Para que o sêmen, para tentar garantir que o sêmen chegue até o útero e não escorra para fora da vagina da fêmea. Então, é natural, é fisiológico. E o que muitas pessoas querem tentar fazer, né? Quando vê lá os cães presos um no outro. E é normal girar também. O macho vai girar e eles vão ficar de costas um para o outro. O que as pessoas erroneamente tentam fazer? Tentam separar, jogam água, puxam. E aí, gente, o que pode acontecer? Pode acontecer fratura peniana, inclusive com fratura do osso peniano, porque fratura peniana não é só porque tem osso, não. Por exemplo, o equino não tem osso, mas pode acontecer fratura peniana se no momento da cópula ele bater o pênis ali no períneo da égua, né? Não acertar ali a abertura da vulva, enfim, também acontece, tá? Mas voltando aqui para a história do cão. Então, gente, quando as pessoas jogam água, assustam o animal ou tentam puxar, pode acontecer a fratura peniana. E vocês viram que o osso peniano passa aqui, né, bem em cima da uretra. Normalmente tem ruptura disso aqui tudo, e aí não costuma sobrar outra alternativa a não ser amputar o pênis do animal e deixar a uretra aberta apenas na pele, tá? Então, a gente tem que orientar as pessoas que não pode tentar separar, que não pode assustar o animal, que não pode jogar água, que é assim mesmo, que a natureza fez ele assim mesmo, isso é da fisiologia, é para garantir que o sêmen chegue até o útero para fertilizar, tá? Então isso tudo tem que ser explicado para que as pessoas não façam isso, certo? Muito bem. Vamos agora ver o pênis do gato. Então, vejam, gente, o pênis do gato é voltado caudalmente, olha, caudalmente. Então, nós temos aqui o testículo, né, com epidídimo, a gente falou que eles se localizam na região perineal, logo abaixo do ânus, o ânus vai estar aqui. E logo abaixo, então, dos testículos, nós vamos ter a abertura do prepúcio. Então, o pênis do gato é voltado caudalmente, olha, mesma coisa, com corpo cavernoso, corpo esponjoso e aqui a glande. A glande do gato apresenta espículas, que são essas projeções pontiagudas aqui, e que tem um papel também na reprodução dessa espécie. Vou explicar para vocês. Vamos ver algumas fotos primeiro. E a uretra passando aqui no meio, certo? O pênis do gato pode, às vezes, apresentar um pequeno osso peniano, tá? Nos cães sempre está presente, o osso peniano sempre está presente. Nos gatos, nem sempre. Bom, tem uma outra foto aqui do pênis de um gato. Então, vejam, esse é o pênis do gato, né? Inclusive, tá com restinho de prepúcio, o músculo retrator do pênis, as espículas. A gente já tinha falado aqui, né, das glândulas presentes no gato. Próstata e glândulas bulburetrais. Esse daqui é o músculo isquio cavernoso, que recobre os ramos da raiz do pênis. Esse daqui é o músculo bulbo esponjoso, que recobre o bulbo da raiz do pênis. Aqui é o corpo do pênis e aqui é a glande,
com essas espículas. Bom, o que acontece, né, gente? Durante a cópula, essas espículas vão fazer um atrito na parede da vagina da fêmea. Isso estimula a ovulação. Então, se a gata está durante o período de estro, né, que a gente chama de cio, enfim, se ela está no período estral ali, apresentando o cio e copular, ela vai liberar o óvulo após a cópula, tá? Nas outras espécies não é assim que acontece. Existe o período certo de ovulação durante o estro. Para a gata, essa ovulação acontece após a cópula. Por quê? Porque existe um estímulo na parede da vagina por meio das espículas da glande do macho. Então, essas espículas vão causar um atrito, chegam a lesionar, chega a sangrar, machuca a gata, sim. E isso tem duas funções. A primeira função é estimular a ovulação. Então, a gata libera o óvulo após a cópula, o que aumenta e muito as chances de uma fertilização, certo? Imagina, acabou de copular, o espermatozoide está no aparelho genital da fêmea, e aí ela libera o óvulo, então aumenta em muito a chance de acontecer a fertilização, certo? E a segunda função, como eu disse para vocês, que machuca o aparelho genital da fêmea, é para impedir que essa gata copule com outros machos. Que coisa machista, né, pessoal? Vejam bem, tá? Mas é dessa forma que acontece. Por isso que a gata grita muito durante a cópula, ok? Muito bem. Muita gente me pergunta como diferenciar um gatinho filhote, né, de macho e fêmea. Por quê? Porque a gente já estudou que o descenso testicular nos gatos pode demorar aí 8 meses, né? Então, muitas vezes o pessoal adota um gatinho filhote, coloca o nome lá de um nome feminino, né? E depois de 6 meses, 8 meses, opa, não era menina, era um menino. Porque aí o testículo desce e a pessoa consegue ver. Enfim, tem jeito de ver antes do testículo descer? Claro que tem, tá? Então, o que vocês vão olhar? Ó, aqui está a abertura do ânus, né? Aqui é fêmea. Percebam a distância do ânus para a vulva. E percebam que a vulva tem esse formato em gota, né? Ela tem uma aberturazinha vertical aqui. Agora, no macho, você vai observar que a distância do ânus até o prepúcio é bem mais longa. Por quê? Porque aqui vão ficar os testículos quando eles descerem. Aqui vai ficar a bolsa escrotal, tá? Então, a distância é maior. Mesmo que os testículos não estejam aqui ainda, você vai ver essa distância bem diferente aqui da fêmea. E o outro ponto é que a abertura do prepúcio é redondinha. A vulva, como eu disse, olha, é uma abertura vertical, comprida. Do prepúcio é redonda, tá? Então, para quem não sabe olhar aí se o filhotinho é macho ou fêmea, agora não vai errar mais. Muito bem, pessoal. Para finalizar, vamos falar sobre o prepúcio, que é uma dobra de mucosa e pele que reveste externamente o pênis, protegendo ele, né, de ressecamentos, lesões, enfim, traumas. Então, essa é a função do prepúcio, proteção e manter ali a umidificação do pênis. Esse daqui é de um equino, tá? Foi seccionado, então a gente está vendo aqui dentro é o pênis seccionado, olha. Inclusive com o corpo cavernoso, o corpo esponjoso envolvendo a uretra, essa é a uretra peniana. Aqui o processo uretral, olha, dentro da fossa da glande, tá? Muito bem, e aqui vai ser o ósseo uretral externo. Então, isso daqui é pênis. Então, percebam aqui, olha, o prepúcio vai formar duas lâminas. Esta daqui, vamos começar aqui no número, né? Essa daqui é a lâmina externa de prepúcio. Por fora é pele normal, inclusive com pelos, e por dentro já é mucosa. Depois tem uma outra dobra, agora só de mucosa, que é a lâmina interna do prepúcio. Então, lâmina externa e lâmina interna do prepúcio, que já se prende ali no pênis. Esta abertura é o ósseo prepucial e a cavidade, aqui dentro, onde fica o pênis, é a cavidade prepucial, tá?
Na mucosa aqui do prepúcio, existem glândulas prepuciais, que secretam uma substância mucosa e que, junto com o produto de descamação dessa própria mucosa, né, a descamação, as células de descamação dessa mucosa, mais esse produto de secreção das glândulas, formam uma substância que a gente conhece como esmegma. O esmegma é uma substância que vai ajudar a manter a região aqui úmida, evita a proliferação bacteriana, tá? Então, é uma substância para proteção e umidificação aqui da cavidade prepucial e, consequentemente, também do pênis. Esse esmegma, nos machos que são inteiros, ou seja, nos que não são castrados, tem um odor muito forte, ele tem um odor muito característico do macho não castrado. E isso é mais evidente ainda em suínos. Por quê? Porque nos suínos, a cavidade prepucial forma um divertículo. Então, acumula muito esmegma. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Então, esse daqui é o aparelho genital de um suíno com o divertículo prepucial aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos o prepúcio, ó, a cavidade prepucial aqui, o pênis lá dentro, né? E dorsalmente a cavidade prepucial tem um divertículo. Vocês lembram o que é um divertículo, né? É uma estrutura que tem fundo cego. Então, o divertículo prepucial é essa bolsa com fundo cego na cavidade prepucial de suínos. Suínos, apenas suínos. Acumula muito esmegma aqui, né? Acumula essa substância secretada pelas glândulas prepuciais e também as células de descamação. Isso confere um odor muito forte ao cachaço, né? Ao macho do suíno não castrado, cachaço, ou varrão, ok? Muito bem. Quando esse animal é castrado, como as glândulas não terão aquele estímulo da testosterona, mesma coisa acontece aqui, tá? Então, diminui muito o odor do animal, certo? Pessoal, uma outra questão. Várias vezes já veio na institucional imagens assim para você dizer a espécie, tanto de fêmea quanto de macho, tá? Então, vocês precisam analisar tudo na imagem. Por exemplo, se você bater o olho aqui, olhar a flexura sigmoide, você já vai direto em ruminante. Lembra que o suíno também tem flexura sigmoide. O que vai diferenciar, por exemplo, aqui? Vejam bem, olha. Primeiro, o testículo está lá na região perineal, não está na região inguinal. Lembra que no ruminante ele fica na região inguinal. Segundo, as glândulas genitais acessórias. O ruminante tem as glândulas ampulares, ele tem a ampola do ducto deferente. O suíno não tem, isso já veio na institucional. O suíno não tem ampola do ducto deferente. Aí vejam, glândulas vesiculares, próstata e olha o tamanho das glândulas bulburetrais. Tem que lembrar que só no suíno as bulburetrais são desse tamanho. E o último, aí vem a flexura sigmoide, beleza, já eliminou equino e carnívoro. Flexura sigmoide só tem em ruminante suíno. E aí, olha, divertículo prepucial, pronto, é suíno. Então, tomem cuidado, tá? Quando tem que analisar todas essas características para você dizer qual é a espécie daquela imagem. No livro do Koenig, essa imagem é do livro do Koenig, que tem na biblioteca virtual, vocês conseguem ter imagens de todas as espécies para vocês treinarem, tá? Nos slides que estão também disponíveis, no final tem algumas imagens para treinar. Muito bem. E aqui, mais uma vez, o divertículo prepucial mais aproximado, né? Então, aqui é o prepúcio, cavidade prepucial com o pênis dentro. Lembra que a glande do suíno tem a forma de saca-rolha. E na porção dorsal da cavidade prepucial, o divertículo prepucial cheio de glândulas, que acumula secreção e dá aquele odor característico. E aqui a abertura por onde o pênis vai se expor durante a cópula, que é o ósseo prepucial. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.